Bom dia, gente, ainda, né? Daqui a pouco é hora do almoço. Hoje estamos tendo muita faxina aqui. Tá sendo um dia meio puxado, né? Dia de fazer faxina. A cachorrinha hoje ficou doente e vomitou. Imagina limpar vômito. Limpar vômito e ainda ter que lavar peça de roupa na mão, né? Pra tirar o vômito. Aí, eu queria discutir uma coisa muito importante. Assim, fazer uma pergunta. Deus pune inocentes? Pela lógica, quem deve ser punido é quem fez a coisa errada, né? Se ocorre um assassinato, quem tem que ser punido é o assassino, não o filho do assassino. Mas está escrito em alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, alguns trechos, perdão, que os filhos pagarão até a 4ª geração pelos pecados dos pais. O que, de certa forma, assim, condiz, né, com o que dizem os que defendem que ainda estamos pagando pelo suposto pecado de Adão e Eva. Uma coisa que a gente sabe que não aconteceu, mas muita gente ainda defende que aconteceu, né? Meu amigo Elisandro, ele bloqueou uma mulher no Facebook dele, porque ele falando, né, sobre a ancestralidade, sobre o fato de termos parentesco com os macacos. Aí ela contestando, dizendo que a ciência não comprova Darwin, não comprova, não isso, não aquilo, que nada confirma a teoria da evolução, ele a bloqueou. Aí aquela pergunta, né? Porque muitos crentes perguntam, então você prefere descender dos macacos? Não é questão de preferir descender dos macacos, né? Primeiro porque Darwin nunca disse que descendemos dos macacos. Ele disse que o homem e o macaco têm um antepassado em comum. E outra coisa também é que não é questão de preferir. É questão de aceitar uma coisa que é comprovada pela ciência. Porque já está mais do que provado que o DNA dos seres humanos é 98% similar ao dos chimpanzés. A gente não pode ir contra isso. É como eu não querer aceitar que eu descendo de negros, né? É como eu não querer aceitar a minha ancestralidade africana. Eu não posso querer negar a minha ancestralidade africana. A gente tem que aceitar a nossa ancestralidade, né? Muita gente muita gente ainda quer negar, né? Que o que é afirmado pela ciência. E o que eu acho uma ironia suprema, meus amigos, é porque esse mesmo povo, principalmente testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia, que desprezam a ciência, quando dizem que a teoria da evolução não é confirmada, dizem que a teoria da evolução não é científica, que não há nada que prova a teoria da evolução, que a verdade é o que está na Bíblia. Esse mesmo povo não deixa de ir a um médico quando fica doente. Esse mesmo povo usa celular e computador, né? Que são duas coisas que foi a ciência que nos propiciou. Esse mesmo povo desfruta de tudo o que a ciência permitiu que hoje todos nós tivéssemos. Não é engraçado? Esse povo, assim, fala que não se pode confiar na teoria da evolução, né? Uma vez um crente idiota disse, médico não cura, mas Jesus cura. Mas com certeza, se ele tiver um câncer, ele não vai deixar de ir a um médico. Falam do poder da oração, mas eles nunca ficam só no poder da oração. E há vários casos de pessoas que foram confiar apenas no poder da oração para se curar de uma doença e morreram. Mas enfim, eu já me desviei demais do assunto. Aí vamos perguntar, Deus pune inocentes? Eu
Uhum. Deus pune inocentes? Deus, assim, ele descarrega a ira dele em quem não tem culpa de nada? Quando aquela TikToker afirmou que a culpa das enchentes no Rio Grande do Sul era porque era do fato do governador ser gay, eu mesma apontei para o fato de que o governador em si não sofreu nada. Mas um monte de gente que não tem nada a ver com o que o governador faz entre quatro paredes. E claro, o que ele faz entre quatro paredes não é dar conta de ninguém. O que deve contar é se ele é ou não um bom governador. Um monte de gente que não tem nada a ver com o que ele faz entre quatro paredes foi castigada, né? Muita gente perdeu seus bens, perdeu suas casas e ficou desabrigada. Um monte de gente que não tem nada a ver sofreu os efeitos da enchente, enquanto ele próprio não sofreu nada. Pela nossa lógica, pelo nosso senso de justiça, não parece justo que pessoas que não têm nada a ver com o que o governador do Rio Grande do Sul faz entre quatro paredes tenham sido castigadas. Mas a gente vê na Bíblia gente inocente sendo castigada. Na história de Davi e Betseba, o filho que Davi teve com Betseba morreu, né? Porque foi a resposta de Deus ao fato de Davi ter cometido adultério com Betseba e depois ter armado para o marido dela morrer. Quem pagou pelo erro de Davi foi um inocente. Né? E é engraçado, assim, que muita gente, né, que se diz cristã e que é a favor do PL, né, 1904, alegou que a criança gerada pelo estupro não tem culpa de nada. E de fato não tem. Eu mesma já disse isso num short meu. De fato não tem. Mas, do mesmo jeito que uma criança gerada pelo estupro não tem culpa de nada, o filho que Davi teve com Betseba não teve culpa de nada. Você não pode dizer que um filho de assassino é um assassino que nem o pai. Muito criminoso. Um filho de um criminoso não pode ser chamado de criminoso, não é? E assim, pela nossa lógica, não é certo você punir quem não tem culpa de nada, nem descarregar sua raiva em quem não tem nada a ver com o que houve. Até porque veja bem, todos nós passamos perrengues na vida, né? Eu passei os meus, eu passo os meus. E se todos nós fôssemos descarregar nossas raivas em quem não tem culpa de nada, em quem não fez nada para nos prejudicar, o mundo seria um inferno. O mundo seria um completo inferno, um caos. Eu me lembro que uma vez eu assisti a um vídeo, né, uma história fictícia, em que uma moça, ela sofre com um pai abusivo, que bate nela, diz que ela não pode namorar antes de se formar na faculdade. Aí ela acaba descarregando a raiva dela em outras pessoas. Ela faz bullying contra outras pessoas. E ela, inclusive, ela junto com as amigas dela dá uma surra numa outra moça que não tem culpa de nada dos problemas dela, e essa moça vai parar no hospital. Agora, surpreendentemente, essa mesma moça, vítima da violência dela, né, ajuda ela a se livrar do pai abusivo e as duas se tornam amigas. Pessoalmente, eu não perdoaria. Eu lamentaria o fato dessa moça ser filha de um pai abusivo, mas eu não perdoaria nem me tornaria amiga dela. Porque, afinal de contas, o que eu tenho a ver com os problemas dela? E você descarregar a sua raiva numa pessoa que não tem nada a ver com seus problemas é uma coisa monstruosa. Eu pensei nisso principalmente depois que eu li um mangá. É um mangá de temática homossexual. Os japoneses fazem muito dessas coisas, né? É engraçado, fazem muito dessas coisas.
Eles têm mangás para crianças, adolescentes e adultos. Eu comecei a ler um mangá, né? É um mangá de temática homossexual, com um conteúdo meio pesado. Bem, eu não sou paladina da moral, né? Eu não sou paladina da moral. Não quero ser como muita gente que pinta e borda e que depois que se converte dá uma de santa, né? Eu comecei a ler, mas deixei de ler porque o mangá tinha muita coisa sem sentido. E também porque tinha muita coisa que me deixou revoltada. Porque um dos personagens é um homem, ele se apaixonou por um homem 7 anos atrás, aí ele passou por uns perrengues, houve uns desentendimentos. Aí, 7 anos depois, ele se vinga descarregando a raiva dele num rapaz inocente, fazendo esse rapaz de escravo sexual. O engraçado é que muita leitora desse mangá diz que ele não é um monstro, é uma pessoa que sofreu muito, que esteve inclusive na prisão injustamente. Perdeu o pai, foi para a prisão. Mas o que é que o outro rapaz tem a ver com o que ele passou, né? Se assim fosse, não seria para você punir um doido que entra atirando numa escola, porque você poderia usar como motivo o fato de que ele sofreu bullying, né? Que a gente sabe que muitos desses doidos que entram atirando em escolas sofreram bullying e são pessoas desajustadas. Claro, assim que muitos ou se matam ou são pegos ou são mortos a tiros pela polícia. Mas se assim fosse, então não seria para eles serem punidos, já que coitadinhos sofreram bullying. Mas claro que isso não justifica o fato deles entrarem na escola e matarem muita gente que não tem nada a ver com o que eles passaram, né? Mas o engraçado, assim, é porque o tal Deus Javé, ele pune e ele descarrega a ira dele em pessoas inocentes. Quando foi para libertar os hebreus da escravidão no Egito, uma coisa que ele fez que não faz sentido foi endurecer o coração do faraó. Outra foi matar os primogênitos. Sem falar que ele também matou muitos animais, né? Com essas 7 pragas. Ele matou os primogênitos. Muitos desses primogênitos, entre eles o filho do faraó, eram crianças que não tinham culpa de nada. Parece razoável? O responsável era o faraó. Mas um monte de crianças inocentes foi morta. Um monte de crianças, talvez um monte desses primogênitos fosse bebê de colo. Fosse crianças de 1, 2 anos. Crianças que nem sabiam o que estava acontecendo. Do mesmo jeito, a gente pode falar de Sodoma e Gomorra e do dilúvio, que foram mortas crianças em Sodoma e Gomorra e no dilúvio, crianças que não tinham tido tempo nem de pecar. E essa história de castigo, de se perguntar se Deus castiga inocentes, a gente acabaria tendo que admitir que sim, né? Se for como o que está na Bíblia. Porque eu lembrei daquela história do Titanic, né? Que o comandante disse, nem Deus afunda o Titanic. Que muita gente disse que aquilo foi um castigo porque ele disse que nem Deus afundaria o Titanic. Bem, o Titanic afundou. O comandante afundou com um navio. Mas também afundou um monte de gente que não tinha culpa de nada. Não foi? Um monte de gente que não tinha culpa de nada. Que o povo fala muito, cuidado que não brinque com o nome de Deus, não zombe. Que muita gente também fala, né, que John Lennon foi assassinado porque disse que os Beatles eram mais populares do que Cristo. Assim como muita gente entra no meu canal para dizer que um dia eu vou pagar porque eu tô zombando do nome de Deus. Que um dia eu vou pagar pelo que eu tô dizendo. Tô esperando para ver. Aí,
Muita gente disse que John Lennon foi assassinado por conta daquilo. Olhe, mas isso de um ídolo ser assassinado por um fã maluco, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer artista. Aconteceu com uma cantora americana de origem mexicana, né? Bem, não tenho certeza, Selena, que foi assassinada pela presidente do fã-clube dela, né? Eu vi o filme que quem fez o papel de Selena foi Jennifer Lopez. Ó, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, todos os dias. Talvez nesse momento agora uma pessoa esteja sendo assassinada. Todos os dias pessoas são assassinadas sem terem feito nada de errado. Todos os dias. Um pai de família sai para trabalhar e, digamos, vem um vagabundo, exige o celular dele, exige as coisas dele. Às vezes ele até dá o que o vagabundo quer, mas o vagabundo chega e muitas vezes mata por gosto, mata por ruindade. Infelizmente, né? Às vezes você sai, você está ainda no portão da sua casa, vem um bandido com uma arma na sua cabeça e exige o seu celular. Às vezes você nem reage, às vezes você dá o que o bandido quer e o bandido mesmo assim mata. Né? Todos os dias pessoas são mortas sem terem feito nada de errado. Como aconteceu com aquele ator, João Rebelo. Ao que tudo indica, ele foi morto por engano. Ele foi morto. Então ele foi morto sem ter feito nada de errado. O que Daniela Pérez fez de errado para ser assassinada? O que Isabela Nardoni fez de errado para ser assassinada? Ser assassinada é uma desgraça que infelizmente todos nós estamos sujeitos. Né? Com certeza não tem nada a ver com castigo divino. Falaram também, né, que Marilyn Monroe teria zombado do nome de Deus e que por isso ela morreu. Bem, a coitada, né? Eu não gostava dela, mas depois que eu soube mais da história de vida dela, passei a simpatizar com ela, né? Ela era uma mulher, ela tinha problemas profundos, estava bebendo muito, era dependente de remédios, tinha depressão, ela era infeliz, não queria mais ser símbolo sexual. Né? Ela era uma mulher frustrada porque não realizou os sonhos de ser feliz com um homem, de ser mãe. Ela queria ser levada a sério e estava cansada de ser símbolo sexual. Ou ela se matou, ou foi uma overdose acidental. Desgraças acontecem com qualquer um. Disseram também que Cazuza foi castigado porque zombou do nome de Deus. Bem, o caso de Cazuza, a gente sabe muito bem que ele contraiu o vírus HIV e desenvolveu AIDS e morreu como consequência da vida sexual irresponsável e promíscua que ele tinha. E vale lembrar que naquela época, você contrair HIV era uma sentença de morte. Hoje, com certeza, ele tomaria o coquetel e teria uma vida relativamente normal. Você falar que uma coisa ruim acontece com uma pessoa que é castigo, isso não faz sentido. Todos nós estamos sujeitos a que aconteçam coisas ruins com a gente. Né? A vida é um risco. A vida em si é um risco. Você dorme sem saber se no dia seguinte você vai acordar vivo. Você, digamos, você está na rua, você vê um carrinho de cachorro quente. Você está com fome, você quer um cachorro quente. Você come, talvez a comida esteja contaminada, deteriorada. Aí você passa mal, você vai ao hospital com uma infecção, né? Aconteceu recentemente nos Estados Unidos, o hambúrguer do McDonald's, um monte de gente foi parar no hospital por conta de uma bactéria. Todo mundo está arriscado, a vida é um risco. Claro que a gente não deve se arriscar à toa, mas ninguém está livre de nada. Ninguém está livre de sofrer nada. Ninguém está livre de sofrer nada, simples assim.
A gente não pode dizer que uma coisa ruim que aconteceu com uma pessoa foi castigo. E também não faz sentido esse negócio, né, de Deus castigar pessoas que não fizeram nada de errado. Isso que está na Bíblia. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, que Deus é esse? Quando qualquer ser humano com um razoável senso de justiça acha inadmissível que uma pessoa pague pelos erros de outra, hein? Qualquer pessoa com um razoável senso de justiça vai achar inadmissível que uma pessoa cometa um crime e o filho dessa pessoa tenha que ser preso junto com ela. Não acha? Vamos pensar bem, gente? É como disse José Saramago, né? A Bíblia é um manual de maus costumes. É o que há de pior na natureza humana. E ele diz, né? Deus é cruel e insuportável. Cruel, invejoso e insuportável. Infelizmente, dá para desconfiar muito que um Deus desses seja justo. Que esse Deus bíblico, esse Deus Javé, seja justo. Que imaginemos no Egito, né? Quantos pais, todos os pais chorando a morte dos seus primogênitos. Crianças que tinham toda a vida pela frente. Vamos imaginar, né? A história do filho do rei Davi. Um bebê, coitado, que não teve culpa, que não pediu para ser gerado. Pensemos no dilúvio, Sodoma e Gomorra. Para qualquer um de nós que tenha um razoável senso de justiça, não parece justo que um monte de gente tenha morrido porque o comandante do navio do Titanic disse que nem Deus afundaria o Titanic, né? Já que um monte de gente não tinha culpa de nada naquela história. Um bom dia para todos.